Graça e paz, queridos irmãos e amigos, estamos de volta com a série Apocalipse Sinal, áudio de número 21. Hoje nós iremos falar sobre o sonho de Nabucodonosor. Nós não poderíamos fechar esse assunto sobre a besta que subiu do mar, sobre o reino do anticristo, sem falarmos do sonho que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve, tá bem, meus queridos? Então vamos lá? Vamos ler Daniel capítulo 2, versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o senhor rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Olha, presta atenção, né? Nesse termo, no fim dos dias, nessa frase. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Agora o versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro puro, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Olha que interessante, né, meus queridos? Daniel está falando com o rei Nabucodonosor, que nada conhecia de Deus. Mas mesmo assim, no capítulo 2, versículo 37, Daniel deixa bem claro que quem deu o reino a Nabucodonosor foi Deus. Continuando, verso 38. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, tá bem? Então, meus queridos, o que foi que Deus mostrou para Nabucodonosor? Uma estátua e 5 divisões. A primeira divisão era a cabeça e a cabeça era de ouro. Representava o império de Nabucodonosor, conhecido como o Império Babilônico, que começou entre os anos 626 e foi até o ano 539 antes de Cristo, tá bem, meus queridos? Durou aproximadamente uns 87 anos este reino, tá bem? Então, aqui ele revelou, né, que a cabeça de ouro era o reino da Babilônia, tá bem, meus queridos? E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará.
E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lado. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Tá bem? Então, meus queridos, continuando aqui, olha só. Depois que ele viu a cabeça, tá bem? Que era de ouro, ele diz assim que se levantou outro reino inferior ao teu. E esse outro reino era de quê? Era de prata, você lembra disso? Tá bem? A cabeça era de ouro e o seu peito e os seus braços de prata. Tá bem, meus queridos? Olha, peito e braço. Então, é um segundo reino que existiu logo após o reino da Babilônia. Era o Império Medo-Persa. Por isso que é peito e braços, tá bem? Medo e os persas. Esse reino durou entre 550 e 330 a.C., tá bem? Então, esse reino superou o rei da Babilônia e começou a reinar sobre a terra. O medo persa, né? Os persas são atualmente o Irã, tá bem, meu querido? Antigamente eram os persas, né? Hoje é o Irã, tá bem? Então, esse tinha, né, na estátua, o peito de prata e os braços de prata, tá bem? Mas aí ele fala o seguinte, né? Olha só, no versículo 39. E um terceiro reino de metal, tá bem? Um terceiro reino de metal. Ou seja, nós vimos, né, que, olha só, que o outro reino, o seu ventre e as suas coxas de cobre, tá bem? Então, barriga e coxas de cobre, tá bem, meus queridos? Então, veja bem, um terceiro reino, que reino é esse? O Império Grego, tá bom? Que logo após a queda do Império Medo-Persa, assumiu o poder no mundo, entre 330 e 146 antes de Cristo, tá bem, meus queridos? Então, olha só. Aí depois, o que que ele fala? Ele fala que tinha o quê? Nós vamos ler? Olha só. No 32, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Esse é o terceiro. Tá bem? Aí depois vem o quarto. As pernas eram de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então nós vemos que um quarto reino, as pernas eram de ferro, meus queridos, tá bem? Então, esse quarto reino é o Império Romano, meus queridos, que com a queda do Império Grego de Alexandre o Grande, assumiu o poder no mundo entre 146 a.C. e durou até 476 depois de Cristo, tá bem? E isso na parte ocidental desse império, porque na parte oriental durou até 1453 anos, ou seja, mais 1000 anos para frente, tá bem? Então, meus queridos, esse quarto império de ferro, tá bem? Olha só, esse quarto império de ferro é o Império Romano. Mas depois vem um quinto, olha, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, tá bem? Então, o que que ele quer dizer com isso? Aí vem um quinto reino, os pés, irmãos, os pés, um quinto reino, tá bem? E nesse quinto reino tinha a mistura de dois materiais, barro e ferro. Bom, por que ferro? Simples, irmãos, porque esse quinto reino, ele vai ter origem no quarto reino. Qual que era o quarto reino? O Império Romano. Então, o quinto reino, tá bom? Vai surgir do Império Romano. Mas, em parte, ele vai ter barro. O que significa isso? Nós vamos ler aqui, ó, tá bem? Vamos no versículo 40. No versículo 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, que é o de cobre, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Tá bem? Então, o quarto reino é o Império Romano,
no verso 40. No verso 41 ele começa a falar sobre o quinto reino. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte do barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Tá bem? Então, o que ele está dizendo aqui, meus queridos? Ele está dizendo que esse reino, tá bom? Os pés têm quantos dedos, meus queridos? 10 dedos, tá bem? Lembra do 10 chifres, tá bom? Chifres não é reino? Então, 10 dedos aqui também é reinos, irmãos, tá certo? Então, por que ele fala que é ferro e barro? Ferro porque esses 10 reinos vão se tornar um, certo? Ou seja, vai ter um líder mundial sobre eles. E barro, por quê? Porque esse líder mundial, ele só vai reinar sobre eles porque os 10 reis vão dar o poder a eles, entendeu? E aí, quando os 10 reis, né, dar o poder dos reinos dele a esse líder mundial, então se torna ferro. Mas o que acontece? Sempre vai ser barro. Por quê? Porque cada rei faz o que quer na vida, não é? Então, o rei que quiser sair fora, ele sai. O rei que quiser entrar, ele entra. O rei que quer emprestar o seu exército, ele empresta. Se ele não quiser, ele não empresta. Então, por isso que é barro. Porque não é um reino único, não é uma nação única, não é? Não é um reino unido, são 10 nações unidas. Então, cada nação tem uma língua, cada nação tem uma moeda, cada nação tem uma cabeça, não é? Então, por isso que é barro, porque é unido e não é, entendeu? Tá certo? Então, por isso que Deus mostrou como barro e ferro. Agora, eu já falei para você que Deus mostrou como ferro, por quê? Porque o quarto reino, as pernas eram de ferro. Então, ele mostrou de ferro porque esse quinto reino surge do Império Romano. Então, ali na região do Império Romano, que tinha a sua capital em Roma, na Itália, tá bem? Ali na região da França, né, da Itália, na região da Alemanha, na região da Espanha, todos aqueles países ali faziam parte do Império Romano Antigo. Então, o sonho diz que do quarto império surgiria o quinto império, tá bem? Que era a parte dos artelhos, dos dois pés e os artelhos que eram de barro, tá bem? Então, vocês sabem que barro e ferro não se misturam. Então, o que eles queriam dizer é que, inclusive ele deixa até bem claro aqui para nós, olha, no versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. O que significa isso? Que essas nações, esse império, vão ser um império unido, né? Unido como? Por acordo, por tratado, por aliança, né? Por casamento, entendeu? De uma filha com outro filho. Isso que ele quis dizer, que é um acordo entre as nações, é uma união, é um contrato, tá bem? Mas que eles nunca iam se tornar um mesmo, tá bem? Um único império, como foi os quatro últimos, tá bem? Vocês lembram que o segundo era o Medo-Persa, eram dois reinos, eram dois reis que se juntaram e se formaram um império, tá bem? Mas depois ficou um só. Bom, continuando, meus queridos, ó, versículo 44. Mas nos dias desses reis, ó, reis, tá bem? Para deixar bem claro que os dedos dos pés são 10 reis, tá bem? O Deus do céu levantará um reino. Olha só, agora apareceu um novo reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Quer dizer, todos os reinos que os homens tiveram sobre a terra, e será estabelecido para sempre. Né? Então você sabe qual que vai ser o reino que vai ser estabelecido para sempre, não sabe?
É o reino de Jesus, o milenar. Tá bem? Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudesse revelar esse segredo. Aleluias, glória a Deus. Que Deus maravilhoso, né, meus queridos? Nossa, isso aconteceu tudo lá na corte, lá no palácio do rei Nabucodonosor, tá bem? Que não conhecia o Deus de Israel, mas depois desse sonho ele começou a conhecer, tá bem? E Israel escreveu esse sonho, meus queridos, que coisa mais linda, tá bem? Então esse é o famoso sonho de Nabucodonosor da estátua que representa os impérios humanos, os impérios dos homens que existiu na Terra. Então, meus queridos, como você vê, tá bem? Foram 4 grandes impérios que existiu, tá bem? O primeiro da Babilônia, o segundo o Medo-Persa, o terceiro o Império Grego de Alexandre o Grande, né? O Império Grego na outra visão que Daniel teve, Deus mostrou como um leopardo com asa. Por quê? Porque foi o mais rápido a ser conquistado, tá bem? Ele tinha 33 anos, Alexandre o Grande, quando ele terminou de conquistar tudo, tá bem? Então, meus queridos, e por último o Império Romano, tá bem? O Império Romano pelo qual, quando Jesus veio à Terra, o Império Romano estava no poder. Tá bom, meus queridos? Deixa eu contar uma coisa para vocês, tá bem? Eu quero te explicar um pouco mais, tá bem? Como que vai surgir esse reino onde o anticristo vai reinar, tá bem? Ele vai governar sobre as nações, tá bom? Você já viu nesse sonho que os pés são de ferro e são de barro, ou seja, não é? Lembra o antigo Império Romano e ao mesmo tempo barro significa que eles são unidos, não é? Por acordo, são unidos por contratos, são unidos por tratados, é o termo certo, tá bem? E depois você viu na outra visão que Deus deu a Daniel, não é? Que ele viu o quarto animal que era terrível, que tinha os dentes de ferro, tá bem? Esse quarto animal é o Império Romano, tá bem? Império Romano. E aí, na cabeça desse animal tinha 10 chifres, lembra? 10 pontas? Então, 10 pontas. Então, deste animal surgiu as 10 pontas, tá bem? As 10 pontas. E eu vou falar um pouquinho das 10 pontas agora, tá bem? E depois das 10 pontas surge o anticristo. 10 pontas é 10 reinos, 10 reis. Aí depois desses 10 reinos, desses 10 reis, 10 reinos, vem o anticristo, tá bem? Então eu vou te explicar uma coisa. Não é de hoje que o homem está tentando unir essas nações, não é? Reviver de novo o Império Romano. Não é de hoje, ó. Desde 1951, as nações na Europa, tipo França, Itália, Alemanha, tá bem? Espanha, eles se reúnem para criar um único governo entre eles. A primeira reunião foi em 1951. Aí os 6 primeiros países que aceitaram foi a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, a Luxemburgo, a Holanda. Tá bem? E quando eles se reuniram pela primeira vez, eles fizeram isso por causa do carvão e do aço, tá bem? Já em 1957, em um tratado em Roma, quando eles se reuniram em Roma, eles se uniram um pouco mais. Agora, em vez só do carvão e do aço, eles se uniram economicamente, socialmente e politicamente. Então, não é? Eles já se juntaram um pouco mais por tratado, ou seja, por acordo, tá bem? Aí, irmãos, em 1965, uniu-se novamente, né? Desta forma, agora dessa vez os executivos. Então, não é? Você sabe o que é os poderes executivos e legislativos. Então eles não eram unidos. Aí, em 65, eles se uniram.
tá bem? Então, foi amarrando mais ainda, foi se unindo mais ainda, foi pegando liga mais ainda, tá bem? Aí, meus irmãos, o que que aconteceu? Em 1999, em Amsterdã, na Alemanha, entrou em vigor um outro tratado, Tratado de Amsterdã, tá bem? Onde eles se uniram, tá bem? Para trazer liberdade, democracia e direitos humanos para toda a Europa, tá bom? Em 2004, eles aumentaram mais ainda. Já existia 15 membros em 2004. Aí em 2004 se ajuntou mais 10 membros, tá bem? No dia 29/10/2004, eles assinaram a Constituição da Comunidade Europeia. Então, na verdade, a Comunidade Europeia, a ideia surgiu lá em 51, mas foi confirmado, a Constituição foi aprovada, né? Assim, né, o Estatuto foi aprovado em 2004, tá bem? Em 2007, devido a muitas divergências, o objetivo de unificar a Europa fracassou de novo. Então, devido a muita diferença entre esses 25 países, nações europeias, tá bem? Fracassou de novo de surgir esse império, tá bom? Em 2020, o Reino Unido, né, a Inglaterra, a Irlanda, deixou essa comunidade, essa união, a comunidade europeia. E a Croácia entrou, tá bem? Então, eu estou te explicando o seguinte, que eles estão tentando reunir o império. Já há mais de 70 anos, eles estão reunindo, os presidentes se reúnem cada ano num país, às vezes passa mais de ano, tentando unir esse império, esse quinto império, o império que o anticristo vai surgir. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que eles vão conseguir quando tiver somente 10. Então, hoje tem 28, tá bem? 28 membros. Mas a Bíblia diz que quando chegar, né, quando eles tiverem somente 10 nações e reis, aí o anticristo aparece, tá bem? Hoje tem 28, então vira e mexe, um entra, outro sai. Então não está dando certo a liga, eles não estão conseguindo, né, se reunirem e fundarem esse império romano, né, antigo, tá bem? Então, eles estão conversando, tratando ainda, tem muita divergência. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que vai ser 10, tá bem? E quando eles conseguirem, então, por exemplo, o que vai acontecer, né? Qualquer hora, ó, uma pessoa lá de dentro, algum presidente vai falar assim: é o seguinte, quem é que quer, quem é que não quer? Não é? Quem é que quer fazer parte desse novo império? Assina aqui, quem não quer, sai fora. Mais ou menos vai ser isso que vai acontecer. E aí, no final das contas, só 10 nações vai assinar, e aí a comunidade europeia vai estar pronta para ser o quinto império, tá bem? E aí, o que que diz lá na outra visão, né, que teve Daniel no capítulo 7? Diz que desses 10 reinos vai surgir uma pontinha pequena que vai derrubar mais três. E aí, essa boquinha pequena vai falar um monte de blasfêmia contra Deus. Aí é o anticristo, tá bem? Então, o anticristo vai surgir na Europa, da comunidade europeia, quando ela tiver 10 nações somente, tá bem? E logo após ele derrubar 3 nações dessa ou 3 reis desse. Aí ele assume o poder e começa a governar. Tá bom, meus queridos? Então, o pastor queria falar isso com vocês, tá bem? Falar isso com vocês para deixar bem claro, tá bom? O tudo que está acontecendo. Você não sabe, né? Mas se você quiser ter uma ideia melhor, lá no nosso Facebook, tá bom? Tem uns dois vídeos lá completo falando sobre esse assunto, tá bom? IECP Rio Grande da Serra. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E o próximo áudio, tá bom? Será sobre o falso profeta que vai usar esse reino, vai usar esse poder, vai usar, né, esse governo do anticristo para implementar o seu controle total e a sua religião mundial. Deus abençoe a todos.